uma urografia excretora? Eu me perdi porque aí tá falando que é uma uretrocistografia miccional? Isso. A Então, primeira, aquela imagem essa fluxo, daqui. Isso. e Essa a- daqui é uma uretrocistografia miccional. Por quê? A gente faz o contraste, tá? Pode ser o contraste venoso ou pode ser o contraste oral. A gente faz o contraste, os rins eliminam esse contraste e a pessoa faz xixi. E aí a gente consegue ver em duas fases. A gente vê esse contraste na fase que ele está sendo eliminado, vamos dizer assim, passivamente, e a gente vê esse contraste e aí a gente pede para a pessoa fazer xixi. E a gente vê se como que a bexiga se comporta em relação ao ureter. Porque quando a pessoa faz xixi e o contraste volta, então a gente faz diagnóstico de refluxo. E aí, quando o contraste volta para o ureter, a gente gradua esse refluxo, se ele é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e 5. Entendeu? Então, para a gente ver se tem refluxo, a gente tem que fazer a miccional, que é nessa hora que o esfíncter que está lá na bexiga e que abre para a uretra, para o ureter, é que a gente vai ver se ele está funcionando ou não. Tá? Então, a miccional é onde a gente vai ver o refluxo. e aqui você sabe que é miccional pelo quê? Como é que é o diferencio da urografia excretora, assim, quando eu tô vendo a imagem? Porque a gente está vendo a uretra corada, tá? Ah, ok. Tá vendo que a uretra tem xixi dentro? Ah, outra coisa também. Quando a gente tem uma bexiga redondinha, essa bexiga redondinha, ela vai falar pra gente que a pessoa tá em repouso, que ela não tá fazendo xixi, tá? E quando a gente tem a bexiga mais ovalada, ela fala a favor de que o músculo detrusor tá contraído e aí a bexiga tá fazendo, a passagem para a uretra está aberta. Então, a gente tem certeza que o paciente está urinando, tá? Essa imagem aqui da esquerda, a Marilene até falou para gente que a bexiga não estava oval, mas tinha líquido na uretra. Então, ela também não soube explicar, assim. Mas quando a bexiga está oval, é porque o paciente está fazendo xixi, tá? E tem líquido na uretra. E como é que eu sei que é um atraso da eliminação ou se é um refluxo? Então, esse que é o importante da gente ver os tempos, os minutos em que foi feito, tá? Porque, assim, a gente tem. Quando a gente faz o exame, a gente vai saber que a gente está. O tempo que a gente está fazendo aquelas radiografias. Era uma coisa que deveria ter sido colocada. Eu não lembro se é nesse agora ou se é em outro mais para frente, mas tinha o tempo direitinho. Eu não sei porque que não entrou aqui, não sei se a Marilene colocou, enfim. Mas, assim, você tem que saber como que esse abdômen estava antes, como que esse trato urinário está se comportando com 2 minutos, com 5 minutos e com 20 minutos. Você não tem como saber se tem um atraso, se tem um refluxo, se você não sabe por onde esse contraste foi colocado, se você não sabe o tempo que essa radiografia foi tirada. Essas informações têm que ser dadas, porque não tem como adivinhar. Se você só bota uma radiografia, tipo, bota essa esquerda assim na prova sem informação nenhuma, você não tem como saber se aquilo ali é uretrocistografia, se é urografia miccional, entendeu? Tem que dar as informações direitinho. Entendi. Tudo bem. Obrigado. Tá? E vocês lembram dos graus de refluxo? Então, nos graus de refluxo, o que a gente vai ter? O normal é que quando você esteja fazendo xixi, não volte nenhum xixi da bexiga para o ureter. Não pode acontecer em hipótese alguma, tá? Se isso acontecer e ele não chegar lá na pelve, se a urina subir pela ureter e não chegar na pelve, isso é um refluxo grau 1. Se essa urina chegar lá na pelve, mas não causar nenhum tipo de deformidade, nem nada, esse é um refluxo grau 2. Já se você tiver uma pequena dilatação do sistema pielo-calicial, seja lá do cálice, ou ali da pelve, ou até mesmo do ureter, a gente já tem um grau 3. Então, esse refluxo ele já está causando algum tipo de comorbidade. E no grau 4 e grau 5 são os que eles vão causar deformidades mesmo. Então, no grau 4, a gente tem uma leve a moderada
dilatação do ureter, a gente já tem uma dilatação importante da pelve, dos cálices, então grau 4. E o grau máximo é quando a gente tem uma dilatação horrorosa, o ureter está todo tortuoso, dilatado, e a gente perde a impressão da papila, dos cálices. Os cálices, eles ficam bem dilatados, podem ficar arredondados, podem ficar com aquele formato mais redondinhos mesmo. E isso já é uma deformidade bem grande, que pode implicar até em perda da função renal, então é um grau muito mais avançado de refluxo. Tá? Você pode repetir a diferença do grau 2 para o grau 3? Porque não me interessou muito, não. No grau 2, a gente tem um refluxo. O refluxo, ele passa do ureter, passa da pelve, chega lá nos cálices. Só que ele não causa nenhum tipo de deformidade ainda. No grau 3, ele já causa uma leve dilatação da pelve ou dos cálices ou até mesmo do ureter. É uma leve dilatação, ainda não tem tortuosidade, não tem nada gritante, mas ele já causa um pouquinho de comorbidade, já causa uma dilatação leve. Tá? Tayana, a gente consegue ver a partir de qual grau? Eu acho, assim, depende do exame que você está fazendo. Se você fizer uma tomografia com reconstrução em 3D, eu acho que você consegue ver a partir do grau 3, quando tiver uma dilataçãozinha. Mas se você estiver falando de uma radiografia, de um exame com radiografia ainda, eu acho que você só vai ver se tiver muito dilatado, assim. Se tiver uma dilatação grande, de uma dilatação média para grande. Por exemplo, aqui na imagem seguinte, ela já começa a mostrar para a gente a partir do grau 3. Então, assim, a gente já tem uma dilatação, mas ainda não tem nenhum tipo de tortuosidade, tá vendo? O esquerdo, ele ainda está um pouquinho tortuoso, está dilatado, mas não perdeu, assim, a impressão da papila está normal. Então, acho que a partir do 3 a gente consegue ver. Mas é difícil na radiografia, depende do exame que você está fazendo também. Obrigada. Só tem refluxo quando a pessoa está urinando? Então, é mais comum de ver, mas eu não sei se é só quando está urinando. É porque, assim, o refluxo, pensar na fisiopatologia do refluxo, o que é ele? Quando você faz algum esforço com a bexiga, quando você aumenta a pressão dentro da bexiga, a urina retorna da bexiga para o ureter. E ela não deveria fazer isso. O refluxo é justamente essa condição. E ele só acontece, só deveria acontecer quando a gente faz alguma força, quando a gente aumenta a pressão dentro da bexiga. Eu acho que não necessariamente ele só acontece durante a micção. Ele pode acontecer espontaneamente, mas seria num grau muito mais avançado já, né? Então para ver refluxo é só a uretrocistografia miccional. Miccional, isso. Entendi. Tá bom. Na urografia excretora, a gente está querendo ver... Pode falar. Pode perguntar. Não, desculpa, termina que depois eu falo. Ah, tá. Na urografia excretora, a gente está querendo ver... É porque eu lembro que tem um exame... Ué. Pode falar, vai. Depois eu porque tá toda hora... Eu estou atrasado em relação a você. Não tem problema. Desculpa, eu acho melhor você terminar, que aí quando você termina eu falo, sem problema nenhum, é só você dizer. Então tá. Na urografia excretora, a gente quer ver como que esse rim está se comportando em relação à eliminação do contraste. Então, se a gente tem alguma atraso de eliminação, se um rim está eliminando depois do outro, a gente consegue ver, óbvio, também malformações das vias urinárias, mas é basicamente se esse rim está atrasado na eliminação de contraste em relação ao outro. Tá? E na miccional, a gente quer ver refluxo. A gente quer ver como que essa bexiga está se comportando em relação ao ureter. Então, são essas duas grandes diferenças. Entendi, obrigado. Vai, pode fazer pergunta agora. Oi. Então, é porque eu lembro que tem um exame, a professora até comentou em sala, que a gente injeta o contraste através da uretra, e esse contraste para na bexiga e ocorre esse retorno dele através da ureter. Eu acho que é alguma coisa retrógrado. Agora eu não lembro. Isso é uretrocistografia.
que aí você vai ele pode ser, na verdade, não necessariamente é só pela uretra, ele pode ser via retrógrada e pode ser de cima para baixo mesmo. Mas normalmente é esse que você coloca na uretra, é a uretrocistografia, que aí você coloca o contraste na uretra e ele vai até a bexiga. Aí depois você pede para a pessoa fazer xixi. Aí ela faz xixi e você aproveita e vê se tem refluxo. Tá? Essa é a uretrocistografia. Ele vai pela uretra e vê até a bexiga. E aí, quando ela faz xixi, a gente vê se tem refluxo. Então, a urografia excretora, você quer ver como que está a expressão desse contraste, e a uretrocistografia, você quer ver se tem refluxo. Você quer ver como que a uretra está levando esse xixi até a bexiga. Tá? Como que esse contraste vai até a bexiga. Deu para entender a diferença ou ainda ficou confuso? Eu estou me achando confusa hoje. Sim, deu sim. Então tá, qualquer coisa vocês me interrompam e perguntam. Daiana, rapidinho. É porque eu fico meio confusa, porque eu lembro que da aula, a uretrografia... Não, peraí. A excretora, que eu esqueci o primeiro nome dela, ela é por contraste venoso. Uhum. E aí você observa os minutos da urina passando. E a miccional ou retrógrada é pelo contraste injetado pela uretra. Isso, é isso mesmo. Na excretora, você coloca contraste na veia. E aí esse sangue passa pelo rim, é filtrado e é eliminado o contraste. Essa é a urografia excretora, tá? Você vai ver como que tá a função desse rim. Quando, no caso, que é o da uretrocistografia retrógrada ou miccional, porque acho que miccional é quando é no homem, especificamente. Acho que não precisa esperar o paciente urinar, você injeta para ver se o contraste faz o caminho errado, não é? Isso, é exatamente isso. Você coloca na uretra e vê como que ele faz o percurso. Ele é para avaliar a uretra e a bexiga. E aí, quando você pede depois disso, você pede para o paciente fazer xixi. E aí você vê como que se ele faz o caminho retrógrado da bexiga para o ureter, entendeu? Você vê, na uretrocistografia retrógrada, que você vê como que está a uretra, você vê como que está a bexiga, você consegue avaliar o refluxo também. E na urografia excretora, você só vê como que está a eliminação desse contraste. Entendi. Tá bom, obrigada. Daiana. Oi. Esse exame consegue mostrar TFG também, que nem uma cintila, ou não? Ou só o caminho mesmo, a comparação entre outro? Não, ele não consegue mostrar isso. Ele não consegue ver, ele não consegue, na verdade, avaliar a funcionalidade daquele rim, tipo, o quanto que aquele rim está funcionando. Ele só consegue ver se tem um atraso em relação ao outro, mas não consegue quantificar isso. Então, a comparativa direita com a esquerda sempre. Sempre. Tudo que você tem um lado e o outro, você tem que comparar, tá? É exatamente para isso. Às vezes a gente tem um rim que está com a função diminuída e a gente vai ver que ele demora muito para começar a eliminar o contraste, tá bom? Por isso que é importante também a gente saber o tempo da radiografia. Que pode ser que ele esteja atrasado, mas pode ser que ele já tenha eliminado, que a gente não está vendo porque ele já eliminou. Por isso que é importante saber os tempos direitinho, 0, 2, 5, 20 e depois de fazer o xixi. Obrigado. Tá? Aqui os graus de refluxo só, tá? Ela mostrou aqui o 3, que a gente tem uma dilatação leve do ureter, da pelve, dos cálices, mas ainda não tem tortuosidade. No grau 5, que é o máximo, a gente tem uma tortuosidade muito grande, dilatação grande, a gente perde a impressão da papila, naquela forma calicial que ela normalmente tem. No 4, a gente tem um refluxo, a gente tem uma dilatação grande, mas ainda não perdeu a impressão da papila, não tem uma tortuosidade tão grande quanto no 5, tá bom? Então, são só exemplos de radiografia mostrando os graus de refluxo.
Estão vendo? Estão acompanhando os refluxos? São refluxos de graus maiores, então grau 5. Aqui a gente tá vendo que só tem um lado. Nesse daqui, a gente só tem um lado da eliminação do contraste. E esse lado que tem, ele está completamente dilatado, tortuoso, sem pressão papilar. Ele perdeu completamente a anatomia normal. E o outro lado não tem nenhum contraste. A gente não vê nenhum fraquinho aqui. Então, pode ser que essa seja uma agenesia renal à esquerda, tá? Esse rim está super aumentado para tentar compensar o outro rim que não está funcionando, que não existe, na verdade. O esquerdo, no caso, não existe, o rim direito aumentou para tentar compensar, mas com certeza tem mais alguma outra malformação que está fazendo com que esse ureter fique dilatado, tá? Com que esse sistema excretor fique dilatado. Dayana, Oi. é só uma curiosidade. Como que os pacientes fazem para urinar na hora do exame? Você sabe? Então, também não sei. Eu acho que eles urinam na Um fralda. copinho, assim? Deve ser na fralda, num copinho. Mas a gente tem que radiografar eles urinando ali ao vivo, né? Não dá para ir no banheiro e voltar, então. Entendi. Tá bem. Pode continuar. Obrigada. E aqui, o que a gente está vendo? Vocês lembram qual patologia é essa que causa uma dilatação na uretra ali, na uretra posterior? Aquela da válvula posterior, não tinha uma válvula, alguma coisa assim? Acho que era válvula de uretra posterior, não era? É isso mesmo, é uma malformação congênita, que se chama válvula de uretra posterior, que é uma membraninha, eu acho que vocês sabem mais êmbrio do que eu nunca soube nada, mas é uma membraninha que deveria ir se desfazendo e se decompondo ao longo da vida embrionária, e não é isso que acontece. Ela continua ali, ela pode obstruir totalmente o fluxo ou pode deixar um fluxo parcial muito fraquinho. E aí a gente consegue fazer esse diagnóstico até mesmo na vida intrauterina. Mas normalmente quando as pessoas nascem com a válvula de uretra posterior, a gente tem essa dilatação do sistema pielocalicial logo no início da infância, logo nos primeiros meses de vida, porque não tem como sair a urina. Então, o que acontece é que esse sistema ele fica totalmente dilatado e hipofuncionante, porque não sai a urina, o rim fica totalmente comprimido, perde a função. Então, é um problema bem grave que tem que ser resolvido com urgência, nas primeiras semanas, meses de vida, tá? Aqui a gente está vendo aquela uretrocistografia, essa daqui, no caso, retrógrada, vocês estão vendo que a gente não consegue ver se tem refluxo, se não tem, a gente vê a bexiga, a gente vê a válvula e a gente vê a uretra, tá vendo? Mas a gente não está vendo refluxo ainda. Se for esse mesmo paciente aqui, ou ainda não injetou a quantidade suficiente para chegar lá no rim, ou ele realmente não tem refluxo, não sei se é o mesmo paciente, tá? Mas a gente consegue ver que só vai até a bexiga. Então, só por essa imagem, a gente não pode dizer se tem refluxo ou não, tá? Porque eu não sei a quantidade de contraste que foi injetada, eu não sei se ele está fazendo xixi, se não está, tá? Eu só sei o que eu estou vendo, tem uma válvula de uretra posterior. Não vi refluxo, não boto que tem refluxo, tá? Aqui uma radiografia que está oblíqua, tá? A gente não está vendo ela de frente e nem de perfil. Então, a gente está vendo ela um pouquinho rodada, oblíqua mesmo, tá? A gente consegue ver a bexiga aqui, tá bom? Não vemos refluxo também, não tem aquela dilatação das vias biliares, a gente não consegue ver o sistema pielocalicial, a gente só vê bexiga e a gente vê a válvula aqui saindo da bexiga e um pedacinho da uretra, tá bom? E aqui à direita uma ultrassonografia horrorosa, de péssima qualidade, mas a gente consegue ver que a gente tem a bexiga grandona, cheia de líquida, lembra que o líquido ele fica hipoecogênico, tá bom? E forma aquele reforço acústico posterior, então tudo que está depois do líquido fica brancão, fica um branco mais branco ainda, então hiperecogênico. A gente tem os ósseos dos ureteres aqui, bem dilatados, tá bom? E o UD da uretra.
tá bom? Então, a gente tem os ossos dos ureteres dilatados e a uretra. O ósseo da uretra também, tá bom? Agora, eu não entendo muito bem esse corte, porque a gente tá vendo a bexiga aqui em cima e os dois ossos aqui embaixo. Então, assim, acho que talvez se eu estivesse vendo com a sonda lá direitinho, entenderia melhor. Mas aqui ficou um pouco confuso. Mas vemos 3 ossos, tá? 2 do ureter, um da uretra e a bexiga repleta de líquido. Daiane, Aqui, oi. então você está enxergando os ósteos no reforço acústico, é isso? Na verdade, o reforço acústico ele é só uma descrição da imagem, tá? Porque quando a gente tem Na um parte líquido, branca. quando a gente tem um líquido, geralmente esse líquido ele reforça as ondas sonoras. O som ele é muito bem conduzido pelos líquidos. Então, quando a gente tem um líquido, lá embaixo desse líquido fica mais branco, fica mais tudo que está embaixo dele fica destacado. Então, a gente está vendo ali essas imagens hipoecogênicas, que são os ósteos, dentro do reforço acústico. Mas reforço acústico é só a descrição da imagem, tá? Dayana, desculpa, talvez eu perdi. O que está mostrando naquela imagem? É um refluxo? Qual? Essa aqui? A do ultrassom. Essa aqui do ultrassom? Ela está Isso. mostrando os ósseos dilatados. Eles estão muito grandes. Não necessariamente um refluxo, então. Não. A gente não tem como dizer se tem refluxo pela ultrassom, tá? Pela ultrassom a gente não vai dizer se tem isso ou não. A gente só está vendo que o ósseo está bem grandão. Ok. Obrigada. Aqui, continuando, aqui na descrição diz que tem uma válvula direta posterior, mas na imagem a gente não está vendo essa válvula, tá? Na imagem a gente está vendo o rim, tá bom? A gente está vendo o rim com uma coleção mais hiperecogênica dentro. Então, a gente tem que saber diferenciar também as densidades de líquido que a gente vai encontrar. Por exemplo, um líquido claro, um líquido claro não. Um líquido que tem uma menor quantidade de proteínas, tem uma menor densidade, como a urina, ele vai se comportar de forma mais hipoecogênica. Então, ele vai ficar mais pretinho na imagem. E um líquido que tem uma quantidade maior de proteínas, tem células dentro, células mortas, células vivas, ele é o pus, então ele vai ficar um pouquinho mais hiperecogênico. Então, quando a gente vê uma imagem assim, a gente pode falar até em nível líquido-líquido, que a gente está vendo um líquido que é a urina e o outro líquido que é o pus, tá? Aqui na imagem da direita, a mesma coisa. A gente consegue ver um líquido mais hiperecogênico e um líquido mais hipoecogênico. Então, é pus misturado com a urina, que indica uma pielonefrite, né? Quando a gente tem pus dentro do rim, o nome disso é pielonefrite, tá? Aqui na imagem da esquerda, a gente consegue até ver a cápsula renal aqui fora direitinho, mas a gente vê que o parênquima renal está bem diminuído. A gente vê uma pelve muito dilatada, uns cálices muito dilatados, tá? Que perderam o formato também de papila, eles ficaram mais arredondados, maiores. E, enfim, a função, a gente não consegue quantificar a função do rim pelos exames de imagem, mas a gente consegue inferir que esse rim não deve estar funcionando direito com esse pouquinho de parênquima aqui. Então, a gente vê que a gente tem uma pelve muito grande e um córtex muito pequenininho, tá? A gente pode inferir que esse rim diminui um pouquinho a função. E justamente com o processo infeccioso dentro, deve estar pior ainda, tá? Então, aqui a gente está vendo uma pielonefrite junto com uma hidronefrose. Tá? Então, a gente tem um aumento do volume dessa pelve, desses cálices, e junto a gente tem um processo infeccioso. Alguém ia fazer alguma pergunta? Aquelas 3 bolas ali em cima, na imagem da esquerda, são os cálices? São os cálices cheios de urina. Estão bem dilatados. Você pode afirmar que tem refluxo nesse caso, então? Não.
pode ser uma obstrução do ureter que está causando a dilatação desse sistema pielocalicial. Eu não sei se tem refluxo ou não. Pode ser uma obstrução bem ali já na saída da pelve, ali no comecinho do ureter. Tá? Não necessariamente essa urina está vindo lá de baixo, lá da bexiga. Tá? Então, válvula direta posterior, uma malformação congênita. Existem casos leves, que são os que dá para passar um pouquinho de urina, e os casos severos que não dá para passar nada. Tá? E dá para fazer o diagnóstico na vida intrauterina, como eu tinha falado. Tá bom? E aqui a gente está vendo um desses exemplos. A gente está vendo uma ultrassom no período neonatal, então um bebê dentro da barriga da mãe. Vocês conseguem diferenciar o que é a região anterior da criança, o que é a região posterior, qual é a alteração. Eu sei que está escrito, mas vocês conseguem me explicar pelo menos um pouquinho o que vocês estão vendo, ou vocês não entendem nada do que vocês estão vendo? Aquilo ali mais à esquerda é a coluna? Aqui? É. Sim. Então, já começamos bem, já sabemos onde é a parte posterior da criança, porque a gente está vendo a coluna. Então, aqui de cima para baixo, a gente tem tecido subcutâneo, músculo, tudo, útero, e a coluna da criança, virada de frente para a mãe, assim. E aí, o que a gente deveria observar? Eu acho que vocês têm pouca vivência de obstetrícia ainda. Eu tenho pouca vivência, estou no internato, imagino vocês estão no M5. Mas a gente deveria observar uma quantidade maior de líquido dentro dessa barriga, uma quantidade maior de líquido amniótico. E como que a gente vê os líquidos, o líquido amniótico? Ele também fica preto. A ultrassom, dentro da ultrassom na barriga, ela vai ver uma quantidade gigante de líquido, vai ver uma quantidade gigante não, mas suficiente de líquido. Então, aqui entre a barriga da mãe, entre o útero e o bebê, vai estar mais escuro, vai ter uma quantidade maior de líquido do que tem aqui. Então, aqui a gente tem um oligodrômino. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de líquido reduzida. Olha como o espaço entre o útero e a coluna do bebê é pequenininho. Não deveria ser assim. A gente tem que pensar em coisas que estão fazendo com que esse bebê não elimine urina, porque o líquido amniótico ele é basicamente isso. Ele é a urina e secreções da criança e algumas coisas ali que a placenta produz. Então, a gente não está vendo uma quantidade suficiente de líquido. Pode ser que esse líquido esteja em algum outro lugar, por exemplo, na bexiga da criança. Olha o tamanho dessa bexiga, que não era para estar, assim. Ela está ocupando 1/3 da barriga da criança, ou mais até. Não era para acontecer isso. A bexiga está muito dilatada. Quando a gente faz um ultrassom neonatal desse e a gente vê esse tipo de alteração, a gente tem que acender o alerta para malformação. E no caso dessa malformação, a gente é uma válvula de uretra posterior, tá? Aqui a gente não consegue ver a válvula da uretra posterior, tá? Nessa imagem, mas dá para ver a válvula na ultrassom neonatal, tá bom? Mas nessa imagem especificamente a gente não está vendo, tá bom? A gente está vendo sinais indiretos de que exista essa obstrução do trato urinário, que é a bexiga grande, a quantidade reduzida de líquido amniótico, tá bom? E a gente consegue ver até aqui, um pouquinho embaixo da coluna, aqui a gente consegue ver um líquido, uma quantidade maiorzinha de líquido. Isso aqui eu acho que é o rim, o ureter bem dilatado já. Então a gente consegue ver que tem refluxo já na vida intrauterina, tá? Aqui, continuando, em válvula direta posterior, a gente vê um refluxo bem grandão. Olha como está totalmente distorcida a anatomia desse trato urinário. A gente tem um ureter aqui completamente retorcido, dilatado, a pelve renal, os cálices não tem nem mais um formato definido, está tudo arredondado, grande, tá? Então é uma patologia que sim, existe, eu já vi lá no IPPMG, nas enfermarias, e que tem que ser tratado o mais rápido possível. Aqui está explicando a embriogênese da válvula direta posterior. Não que eu entenda, eu não sei nem explicar para vocês, porque eu não entendo como isso acontece, tá? Se tiver algum monitor aí que quiser explicar, tudo bem também, porque eu não entendo, não sei como se forma. Eu sei que é uma membrana que deveria ser
degenerada e não é degenerada e ela fica ali obstruindo o trato urinário, tá bom? É isso. E aqui é uma associação de malformações. Não necessariamente é uma síndrome, mas sempre que você tem uma malformação, você tem que procurar outras. Então, aqui tem quase todos os sistemas que a gente tem, né? Então, se você tem uma malformação em qualquer lugar, você tem que procurar em outro. Então, se você tem vertebral, você tem que procurar no retal, cardíaca, no sistema respiratório, tem que procurar no sistema digestivo. Então, qualquer lugar que você tem uma malformação, você tem que procurar os outros, para ver se tem critérios, às vezes, para fechar o diagnóstico de alguma síndrome. Tem exames que podem ser feitos ainda na vida intrauterina, para fazer o cariótipo do bebê, já ainda dentro da barriga, então a aminocentese, tá? Então, tentar fazer o diagnóstico de malformações o mais rápido possível, para quando a criança nascer, você já está preparado. E, às vezes, tem lugares que já fazem intervenção até mesmo dentro da barriga, então... Malformações, quanto antes corrigidas, melhor. Aqui, só para vocês lembrarem como é o formato da papila renal, tá? Então, ela tem que ser redondinha, assim, em formato de cálice, em formato de uma tacinha de vinho. Se ela ficar arredondada, sugere um processo crônico, tá bom? Mais uma vez, mostrando o nefrograma heterogêneo da pielonefrite aguda. Então, a gente tem uma região mais hipodensa em meio a como é que é o nome disso? Em meio a um parênquima mais hiperdenso. Nesse caso, ele está hiperdenso por conta do contraste, tá bom? A gente tem o contraste na fase venosa, na fase portal, que é quando o fígado, o rim e o baço ficam um pouco mais corados, e aí a gente consegue ver melhor, diferenciar melhor essas estruturas. Aqui é uma ultrassom mostrando que temos uma imagem heterogênea aqui no meio, de contornos mal delimitados. Em volta a gente vê um parênquima renal saudável, vemos uma cápsula renal aqui bem delimitada, então a gente vê que não tem nada além da cápsula. Depois da cápsula vocês estão vendo que não tem essa imagem mais hiperecogênica. Essa imagem fica só ali dentro do rim mesmo. Então, a gente pode suspeitar de pielonefrite de acordo com a clínica do paciente. Então, pielonefrite aguda na ultrassom vai se mostrar com uma imagem mais hiperecogênica e na TC mais hipoecogênica, tá? Mais hipodensa. Outro achado que a gente vai notar é a perda daquela relação córtico-medular, tá? Então, aqui a gente consegue ver o córtex bem delimitado, conseguimos ver as papilas direitinho, mas chega aqui embaixo, a gente tem um borramento da gordura, meio que a gente perde a distinção entre a cápsula e as estruturas que estão ali adjacentes. A relação córtico-medular, ela fica um pouquinho prejudicada, a gente não consegue ver bem onde termina a medula aqui, onde começam os cálices já, não consegue distinguir as papilas, não vê nem urina dentro do rim. Então, a gente suspeita de pielonefrite aguda. Tá? Aqui do lado direito a mesma coisa, a gente está vendo uma hipodensidade na região mais posterior desse rim direito, tá bom? Em contraste com o parênquima, que está mais coradinho, mais branco. Dayana. Oi. Você pode voltar, por favor? Nessa aqui? Aham. Ou na outra? Não, desculpa. Sim. Na foto da esquerda, eu não consigo enxergar muito a alteração que você falou. Então, vamos eu lá. consigo enxergar que no rim direito não tem urina. Ok. Isso, já é ótimo. Não tem urina no rim direito, então a gente já consegue inferir que a função dele está prejudicada. Mas qual seria a alteração que a gente veria na pielonefrite? Seria uma hipodensidade. E onde que a gente vê uma região aqui que está mais hipodensa e que a gente perde essa relação córtico-medular? Tá vendo que a medula, o córtex, ele tá mais hiperdenso? Ele tá mais branquinho? Uhum. E aqui chega no polo inferior, a gente não consegue ver essa distinção direito? Você consegue ver que aqui tá mais hipodenso? Agora eu tô vendo. Isso aqui pode ser um abscesso, uma coleção de pus, tá?
Então, a gordura que está aqui em volta do rim, vamos comparar com a do outro lado. No lado esquerdo, a gente consegue ver muito bem onde esse rim começa, onde ele termina, e não tem nenhuma imagem borrada em volta dele, que é diferente desse polo inferior aqui. Tá vendo como esse processo parece que ele causa um edema nas estruturas em volta? Parece que ele bota um pouquinho mais, ele causa um certo acúmulo de líquido em volta do rim, e aí por isso que dá esse aspecto de borrado. É como se fosse um edema perirenal ali, tá? Entendi. Mas a Tá. imagem mesmo é essa hipodensidade no meio do parênquima renal. Viu essa hipodensidade no meio de um parênquima saudável? Tem que suspeitar de pus, de pielonefrite aguda. Aqui continuamos em pielonefrite aguda, tá bom? Na radiografia, a gente não consegue ver muita coisa, senão a gente usaria radiografia mesmo, mas que a gente pode ver. Primeiro de tudo é que, dependendo da técnica que é feita, a gente consegue até ver a gordura perirenal delimitando direitinho o rim, a gente consegue ver o psoas e tudo mais. Mas dependendo da radiografia, a gente não consegue. Aqui está circulado, como aumento do contorno do rim esquerdo, mas eu sinceramente não consigo ver a diferença entre o rim e as outras estruturas, tá? Então, não consigo ver aqui. Em algumas radiografias a gente até consegue ver o rim desenhado, bonitinho, consegue ver o psoas, mas aqui eu não consigo ver nada, tá? E na direita, a tomografia, que é um ótimo exemplo para a gente conseguir enxergar a pielonefrite. A gente consegue fazer contraste, consegue fazer tudo. Nesse caso, acho que não foi feito contraste porque a função renal já era comprometida, tá? Escrito em algum lugar, que eu não vou achar agora, mas acho que não foi feito contraste nesse exame, tá? Ou foi feito? Nesse aqui foi feito contraste, tá? A gente consegue ver os vasos coradinhos de branco aqui, o parênquima, os vasos do fígado, tá? Mais coradinho de branco. A gente consegue ver o parênquima hepático um pouquinho mais hiperdenso, mais coradinho, um cinza mais claro, que é causado pelo contraste. E a gente consegue ver aqui, logo do lado do fígado, o rim direito. Então, no rim direito, a gente consegue delimitar onde é o córtex, onde é a medula, onde é a pelve, direitinho. Tá vendo que por fora tem um cinza mais claro, aí no meio tem um recheiozinho de contraste, um branco mais claro, e no meio tem um cinza mais escuro. Isso é o córtex, a medula e a pelve, tá bom? E quando a gente vai lá para o lado esquerdo, a gente não consegue ver mais nada disso. A gente não consegue diferenciar o que é córtex, o que é medula. A gente só diferencia uma maçaroca e uma pelve no meio, tá bom? Esse rim aqui esquerdo é o rim que está comprometido. E a gente consegue ver que tem umas áreas que estão mais hipodensas, tem umas áreas que estão mais hiperdensas, e ele está globalmente aumentado. Então, se a gente for comparar com o lado direito, a gente vê que ele está com um tamanho bem aumentado em relação ao rim direito, que está normal, tá bom? Na imagem da direita, a gente consegue ver as mesmas coisas. Então, a relação córtico-medular no rim esquerdo, que é o normal, está direitinho, a gente consegue ver córtex, medula e pelve. E aqui no rim esquerdo a gente perde totalmente essa relação. A gente não sabe mais onde está córtex, onde está medula, onde está pelve. A gente consegue ver que tem umas áreas, tem densidades heterogêneas dentro desse parênquima renal. Então aqui tem uma densidade de uma parte mole, aí aqui no meio tem uma densidade de líquido, e mais por fora tem uma outra densidade que pode ser o córtex, mas a gente não consegue, a gente perde essa relação, tá? E isso é característico de processo infeccioso agudo. Embaixo a gente vê a mesma coisa, só que a gente vê uma característica a mais ainda, que são as estrias. Essas estriações aqui são por acúmulo de contraste nas papilas renais. Então, mais uma característica da pielonefrite aguda e que causa essa imagem chamada de nefrograma heterogêneo. Nefrograma heterogêneo, então, é uma imagem heterogênea que é formada por conta do acúmulo de secreções, geralmente pus, dentro do parênquima renal, tá bom?
Vocês conseguiram ver essas densidades diferentes no parênquima renal? Conseguem ver que o esquerdo está aumentado? Conseguem ver que ele perdeu a relação córtico-medular? Conseguem identificar isso? Na radiografia não, mas na tomografia sim. Na radiografia eu também não vejo nada. Não sei o que ele está circulando aqui, não. Pois é, isso que eu ia Ele está perguntar. circulando nada. Mas Porque tem eu tipo não umas duas vi. bolinhas ali. Mas não é isso que ele está mostrando, não. Ah, As bolinhas eu acho que é algum artefato, não sei. Pode ser botão de camisa, pode ser eletrodo. Mas não é o que ele quer mostrar, não. entendi. O que ele quer mostrar é o contorno do rim que está borrado. Mas do outro lado também está borrado para mim, porque eu não estou vendo nada. Dayana, só o nome que você falou era nefro... Ai, esqueci. Nefrograma heterogêneo. Travou. Nefrograma. Ah, tá, obrigada. Aqui a imagem é aumentada só, tá? As imagens mais hipodensas, mais hiperdensas. Aqui uma densidade de líquido perdida no meio. Perda de relação córtico-medular. Todas essas são características de pielonefrite aguda, tá bom? Aqui a gente vê melhor ainda. A gente está vendo um corte coronal, então, tá bom? O rim direito pequenininho e o rim esquerdo grandão. Olha o tamanho desse rim esquerdo. Acho que ele vem até aqui em cima mesmo. Muito grande. E aí você vê que dentro dele a gente tem densidades diferentes. Umas mais escuras, umas mais clarinhas, umas de líquido, que pode ser necrose já, tá bom? Então, característica de pielonefrite aguda, tá bom? Agudo aumenta a estrutura. E na crônica, o que acontece? A gente tem um achatamento dos cálices, a gente tem uma deformidade das papilas, então, desse formato que elas têm, elas vão perdendo, vão achatando, vão ficando mais grosseiras, mais rudes, até o momento em que elas ficam completamente redondinhas. Então, viu uma papila redonda, um rim pequeno, pielonefrite crônica, tá? Olha a diferença aqui entre um rim e outro. Aqui essa aqui é uma radiografia, e a gente consegue ver eu acho que ele estava tentando mostrar na outra radiografia. A gente consegue ver a gordura perirenal. Então, a gente consegue separar o rim dos outros tecidos. E a gente não estava conseguindo naquela radiografia lá que ele estava mostrando, não. Mas aqui a gente consegue ver onde começa e onde termina o rim. Pielonefrite crônica, então, o rim fica pequenininho. A gente perde o contorno... A gente perde completamente. Aqui é irreversível. A gente perde a relação córtico-medular, então a gente tem uma fibrose mesmo, uma atrofia do rim. Ele perde a funcionalidade, ele pode perder tudo ou parcialmente, mas normalmente, assim, se for uma pielonefrite crônica que é de altíssima repetição e que você não consegue controlar com nenhum tipo de medicação, perde o rim inteiro, tá? Ele fica completamente atrofiado. E a gente vê que o rim contralateral ele aumenta um pouquinho para tentar compensar essa perda de função do rim que ficou doente, tá bom? Aqui é a mesma coisa, pielonefrite crônica, a gente vê que aqui no caso bilateral, a gente vê que tem uma destruição do parênquima, ele perde a forma normal, aquela forma redondinha. A gente vê que a gordura aqui em volta, ela fica um pouco mais espessada, mais grosseira, não fica tão bem delineado o contorno renal. Do outro lado esquerdo, ele também fica da mesma forma, a gente vê que tem umas áreas de fibrose aqui, o contorno fica bem irregular, tá? Então, rim pequeno, com perda de relação córtico-medular, contorno irregular, perda de função, é um processo inflamatório crônico, inflamatório/infeccioso, né? Daiane, Oi. Eu fico confusa um pouco se eu posso dizer que tem a perda córtico-medular na pielonefrite aguda. Pode dizer ou não? Pode.
Porque a gente pode, porque a gente tem. Ó, você está vendo nessa aqui, por exemplo, a gente está numa imagem de pielonefrite aguda. A gente está vendo que o rim que está bom, que é o direito, esse aqui que eu estou apontando, a gente consegue ver o que é córtex, o que é medula e o que é pelve. Tá vendo? A gente tem uma relação córtico-medular bem definida. E o esquerdo a gente nem vê isso. A gente não sabe onde o córtex termina, a gente consegue ver onde ele começa, porque está delimitado pela cápsula, mas a gente não sabe onde ele termina aqui, ó. E a pelve está aqui meio tudo junto. Então ele aumenta depois mesmo? Ele aumenta porque o processo inflamatório infeccioso, ele gera um edema mesmo. Mas se você tiver uma grande quantidade de pus e esse pus não estiver sendo drenado pelo sistema urinário, pela pelve, ureter, ele pode aumentar por conta de pus mesmo, pode fazer um abscesso. Tá bom. Obrigada. Que é o que tem aqui nesse caso, ó. Tá vendo que nesse corte coronal a gente consegue ver que tem uma região mais hipodensa dentro desse rim esquerdo? Isso aqui pode ser um abscesso, é uma necrose dentro de um rim que já está repleto de pus. Isso aqui pode ser um abscesso. Entendi. Aqui é aqui é um caso extra, na verdade, de pielonefrite enfisematosa. Então, enfisema, o que a gente vai ver? A gente vai ver ar dentro do sistema urinário, tá bom? É causado por uma pielonefrite numa paciente com diabetes, tá bom? Que não sei qual é a bactéria que faz isso, tá bom? Não sei qual é a diferença da bactéria da pessoa com diabetes para a pessoa sem comorbidades que faz isso. Não sei se estava falando no caso, posso até ler depois para falar para vocês, mas se trata de um caso de infecção urinária complicada. Assim, a pielonefrite ela já é uma infecção urinária complicada, mas a pielonefrite junto com o enfisema, ela é triplamente complicada, né? Mas, então, quanto mais comorbidades a pessoa tem, principalmente a diabetes, que pode deixar a pessoa mais propensa a micro-organismos que podem gerar uma morbidade maior. Então, você pode ter casos mais graves de pielonefrite, tá? Mas também não sei como esse ar entra na via urinária. Não sei se pode fazer uma fístula entre o intestino e a via urinária e fazer esse enfisema, tá? Mas o que a gente quer mostrar é que a gente tem. Vamos ver aqui primeiro no corte axial, que é esse da direita. A gente está vendo um rim muito grande, tá? A gente perde a relação córtico-medular, mas aqui a gente já não veria muito bem porque ela está sem contraste, tá bom? Essa daqui que estava sem contraste porque ela já tem uma função renal ruim. Então, a própria diabetes ela pode favorecer, pela fisiopatologia da doença, ela causa um declínio da função renal. Então, nesses pacientes é muito difícil a gente usar contraste. A gente faz a tomografia sem contraste mesmo. E então, a gente já não ia ver a relação córtico-medular muito bem definida. Mas o fato é que a gente consegue ver o ar dentro do rim, tá bom? Então, a gente está vendo um rim esquerdo aqui normal, aparentemente normal, e o rim direito enorme e com ar dentro, tá bom? Então, se a gente juntar a clínica com outros exames complementares, uma urinocultura, por exemplo, e essa imagem aqui, fecharam o diagnóstico de pielonefrite enfisematosa. E essa daqui não é uma radiografia, porque quando a gente vai fazer a tomografia, primeiro se faz um raio-x de altíssima definição, é como se fosse uma tomografia no formato de raio-x. Então, é essa imagem aqui que ele está mostrando na esquerda. É uma tomografia linear, no caso. Tá? E fica de altíssima definição. A gente consegue ver que tem o ar aqui fora da alça intestinal. Então, não é no fígado, tá? Não é nas vias biliares, para a gente pensar em aerobilia, essas coisas, é dentro do rim mesmo, tá bom? Aqui na tomografia a gente confirma que está dentro do rim e não dentro do fígado. Mais um caso, tá bom? Agora de litíase do aparelho urinário. A gente tem um caso de dor lombar.
Então, uma paciente de 43 anos que tem dor lombar à esquerda com irradiação para a genitália, tá bom? Provavelmente para os grandes lábios, que é uma irradiação muito frequente nos homens, pode dar dor no testículo, dor na virilha, que é um quadro muito frequente em pessoas com litíase de vias biliares. Conforme ela vai descendo, ela vai saindo lá do rim, vai descendo pelo ureter, ela começa a causar as dores. À medida em que ela desce, ela vai descendo a